Olá, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor a todos. É uma alegria muito grande, é uma satisfação. Nós estamos hoje aqui com esse culto online. Para você que está conosco aí, aos amigos que foram convidados, para quem ainda não nos conhece, eu sou o pastor Joel Nório, e nós estamos aqui na Igreja da Fé do Brasil, aqui no Jardim Campanário, em Diadema. Seja muito bem-vindo, e nós queremos compartilhar com você nessa noite um pouco da palavra de Deus. Costumeiramente, nós realizamos às terças-feiras à noite, aqui nesse lugar, o nosso culto de ensinamento, e hoje, além dos nossos irmãos que estão conosco aí, a Igreja da Fé do Brasil de Campanário, ou a Igreja da Fé de uma forma geral, outros irmãos, amigos estão conosco. É um prazer te conhecer ainda aqui por meio da internet, mas é uma alegria, uma satisfação. Eu sei que muitos amigos vão passar por aqui. Eu já quero desejar a você o bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero mandar uma saudação especial para os irmãos da igreja local, aos departamentos, ao departamento de senhoras, a esse grupo de mulheres valorosas, o grupo Rosas de Cristo, minha esposa, a pastora Cristiane, na coordenação, as obreiras que estão com ela, diaconisa Glauciane, diaconisa Soninha, diaconisa Rose. Que Deus abençoe esse grupo de mulheres valorosas, essas servas do Senhor, toda a diretoria do Rosas de Cristo, aos varões também, do qual faço parte. Deus abençoe a todos os irmãos, evangelista Alex, coordenador, cooperador Bruno, diácono Paulo, nosso irmão cooperador Rodrigo. Quero agradecer ao nosso irmão Rodrigo, está conosco aqui, o nosso irmão Tiago, nos ajudando. E com certeza é uma bênção para a glória de Deus. Amém, irmãos? A gente sabe que não está sendo fácil, na verdade, a maioria de nós, uma maioria massiva, nunca havia passado de situação, né? Nós já havíamos passado, e eu já ouvido falar de epidemias, mas nós nunca havíamos passado por uma pandemia, que é o que está acontecendo, né? Você vê passando por dificuldade. E nós viemos nessa noite aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Espero que você esteja conosco. O que nós queremos abordar nessa noite de hoje, queridos, é um tema bastante propício para esse momento, que é a batalha espiritual, a batalha do cristão. Então nós vamos falar sobre esse tema hoje, e até eu já quero dizer para os irmãos, nós estamos ainda num processo de aprendizado, de adaptação com relação a tudo, inclusive este culto que nós estamos realizando agora, o culto online. Amém? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo entre nós nessa noite de hoje. Queridos, se você estiver próximo da sua Bíblia e quiser acompanhar conosco, eu quero convidar você para ler um texto, uma passagem bíblica muito citada, muito recorrente no nosso meio, principalmente os pentecostais, que fala sobre o se revestir de uma armadura. Amém? A gente está tendo um probleminha aqui, às vezes, de conexão, às vezes a conexão ela cai, e que você possa entender isso, tá bom? Estamos aí usando o sistema de Wi-Fi. Caso isso aconteça, permaneça. Nós vamos continuar aqui falando da palavra de Deus no seu coração, tá bom? Bem, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 é um texto conhecido. Fala sobre do princípio. Bom, eu vou ler aqui na minha. Eu não sei qual é a tradução que você está em mãos, mas difere em poucas palavras, o conteúdo sempre é o mesmo, tá bom? Eu vou ler aqui. Está dizendo o seguinte aqui nessa minha tradução. Efésios, capítulo 6, do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as e contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu quero fazer uma oração com você, aproveitando a ocasião, a oportunidade, para pedir que Deus venha abençoar o seu lar, a sua casa, e que nós temos percebido que nesse momento de caos, de pandemia que nós estamos passando, as pessoas estão sofrendo de uma enfermidade que vem antes da enfermidade física, que é a enfermidade emocional, psicológica, pessoas apavoradas, com medo. E você sabe que a ciência, ela define as doenças psicossomáticas como doenças que começam aqui e reagem no corpo. Você fica preocupado demasiadamente, isso começa a alterar a sua pressão arterial e começa a trazer um monte de problemas para você. Eu quero orar com você agora, antes de nós meditarmos na palavra de Deus. Amém? Meu Deus e meu Pai, nós começamos nessa noite este programa com o intuito, Senhor, de compartilhar entre o teu povo a tua palavra, mas estamos em meio, Senhor, a um cenário de batalha, a um cenário de luta, e nós vamos falar nessa noite sobre a armadura que o Senhor concede à tua igreja. Meu Deus, entra neste lar agora, no lar do teu filho, no lar da tua filha, da tua serva, do teu servo, e traga, meu Deus, sobre este lugar uma unção de paz, uma unção de cura e de libertação, para que aonde houver um mal, Senhor, aonde houver uma enfermidade oprimindo, tirando a paz, seja repreendida agora, pelo poder do teu nome, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, batalha espiritual. Batalha espiritual. Por que é que o cristão precisa, ou ele enfrenta batalhas, né? É fácil de se dizer, né? É óbvio que começou lá atrás, quando Satanás, que na ocasião era um anjo de luz, Lúcifer, ele tenta tomar o trono de Deus, ele tenta ficar no lugar de Deus, e ele é lançado, junto com a terça parte dos anjos, ele é lançado do céu para a terra. E então inicia-se uma batalha do bem contra o mal, né? De Deus contra o diabo. Vale a pena nós lembrarmos aqui que isso deixa claro para nós, irmãos, que existem apenas dois caminhos a se seguir. É o que nós queremos também deixar claro para nós aqui hoje, né? É o caminho da salvação, caminho da perdição, céu, inferno, luz, trevas, aquilo que nós já sabemos. Por que eu estou dizendo isso? Parece até ser meio redundante, né? Eu estou dizendo isso porque a gente percebe às vezes que as pessoas às vezes estão dividir as coisas e criar uma alternativa que biblicamente não existe, né? Uma das cartas às igrejas da Ásia, o Senhor Deus, né, fala com a igreja da seguinte maneira: Laodiceia, tu precisava tomar uma decisão. Você não é frio e você não é quente, você é morno, ou seja, você está no meio do caminho, você não é nem uma coisa e nem outra. E aí a sentença é: porque você não é frio e não é quente, mas é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Deus não aceitava, Deus não aceita na verdade. Amém? Então, irmãos, é uma batalha constante que nós travamos. Então, as trevas nunca vão gostar ou concordar ou ter aliança ou comunhão com a luz e vice-versa. É por isso que você e eu enfrentamos batalhas, porque você representa a luz, porque você hoje anda na luz, porque você entregou a sua vida para Jesus, e você enfrenta essa batalha espiritual, e essa batalha
ela vai transcorrendo ao longo da sua vida em várias áreas. Eu pontuei 3 tipos de batalha que eu quero compartilhar com você hoje aqui. Amém? Primeira batalha está no livro de Romanos, eu quero ler com você. É a batalha da carne contra o espírito, né? Batalha da carne contra o espírito, livro de Romanos, capítulo de número 8, muitos conhecem de cor e salteado, capítulo 8 de Romanos, e o verso 5 e o verso 6. Tá? Você que tem a Bíblia aí, você que pode nos acompanhar, abra a sua Bíblia aí, eu vou esperar você abrir a sua Bíblia, para você entender que uma dessas batalhas é a batalha da carne contra o espírito. O texto aqui na tradução da minha Bíblia, ele vai dizer o seguinte: os que são segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito, para as coisas do espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Um outro texto da palavra de Deus, que também nos apresenta essa luta, é o que está escrito em Gálatas, né? Aquele texto tão conhecido seu, você que é um bom frequentador da escola bíblica dominical, se você não é, se inscreva o mais rápido possível, porque você está perdendo um tesouro incalculável, que é o conhecimento da palavra de Deus. Gálatas capítulo 5 vai nos descrever aqui um texto bastante recorrente, conhecido. Verso 16 do capítulo 5 de Gálatas também nos fala sobre essa questão desta batalha de carne contra o espírito. Vai dizer assim nessa tradução: digo, porém, andai no espírito, e vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Aí o verso 17: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você percebe que essa luta que o cristão trava é uma luta em várias esferas da sua vida? Ele luta contra o mundo, ele luta contra Satanás e ele luta também contra a sua própria carne, né? Então, o Espírito de Deus que habita em você, que habita em mim, aquele exemplo máximo que nós usamos. Alguém pergunta: se dentro de mim estão duas naturezas, a carnal e a humana, quem pode vencer? Seria o mesmo que você colocar leões dentro de uma jaula e perguntar: os dois são leões, têm a mesma característica, e como é que quem vai vencer quem? E aí a resposta é simples: quem estiver mais alimentado, quem estiver mais preparado, quem estiver mais forte. Então a resposta para você é: nessa batalha da carne contra o espírito, quem vence? Vence quem estiver mais alimentado. E eu quero te perguntar nessa noite: que alimento você tem dado ao teu espírito? Que tipo de alimento você tem dado ao teu espírito? A Bíblia vai dizer que certas castas de demônios, seja uma classificação, uma quantidade, uma situação, precisa de ter muito jejum e oração para você vencer. Então você tem um tipo de alimento adequado para a tua vida espiritual. Eu quero dizer para você nessa noite de hoje: aproveite a oportunidade que você tem para alimentar o teu espírito. Aproveite a oportunidade que a sua igreja tem lhe dado, as oportunidades. Nós aqui na Igreja da Fé, aqui em Jardim Campanário, nós temos, não agora, claro, por esse momento de pandemia, e nós somos submissos às autoridades, a nossa diretoria. Inclusive quero mandar a paz do Senhor para o nosso pastor-presidente, pastor Edivaldo Almeida Barbosa. O pastor tem determinado, nós a partir do domingo, nós encerramos as nossas atividades, evitando aglomeração, ou seja, aquilo que todos estão fazendo dentro da coerência do cidadão, e nós cristãos não é diferente. Mas se não fosse esse problema, nós abrimos a igreja aqui todas as manhãs, das 8 às 9h30, nossa consagração,
das 8 às 11 da manhã, e à tarde temos a tarde da bênção. E temos essa oportunidade. E quantos que têm a oportunidade de vir orar, de vir alimentar o seu espírito e não tem feito, não aproveita a oportunidade, né? Eu me lembrei agora de um louvor que eu ouvia na minha juventude e que dizia: muitos são como Manassés, deixam para buscar a Deus só na hora do cativeiro. E não é assim que Deus quer que nós sejamos, né? Não é isso que Deus quer para a tua vida. Então eu quero te dar esse conselho. Quer vencer essa batalha da carne contra o espírito, essa batalha? Alimente mais o homem espiritual. Alimente mais. Porque as promessas que Deus faz, o homem espiritual, que é a conexão, né? A tua fé, a tua crença no que Deus falou, Deus comunica com o seu lado espiritual. O seu lado humano carnal é o que vai desfrutar. Ele vai desfrutar daquilo que você vai adquirir. Mas a tua perseverança vai ser impulsionada pelo homem espiritual. Porque o homem carnal, o lado humano, ele não vai acreditar, ele vai dizer, ele vai colocar questionamento: será? Mas se o teu homem espiritual, a sua mulher espiritual estiver saudável nesse tempo de busca da saúde, Deus vem trazer para você. Eu quero profetizar isso na sua vida, que Deus te dá nessa noite saúde espiritual. E uma coisa que é minha, um lema que eu trago comigo, eu faço uma comparação sobre a revelação que José teve do sonho de Faraó. Ele diz: olha, Faraó, você vai passar, Egito vai passar por um momento de dificuldade e de bênção. Vão ser 7 anos de miséria e 7 anos de fartura, ou vice-versa na sequência. A orientação que eu te dou, Faraó, é que quando for 7 anos de fartura, ajunta o máximo que você puder. E eu quero dar esse conselho hoje. Você está tendo oportunidade, você está tendo saúde, a igreja está com a porta aberta, você está tendo oportunidade, colha o máximo que você puder na sua vida espiritual, para que no momento da adversidade, no momento de um deserto, de uma provação, você vá lá no seu celeiro, abre o seu celeiro e você tenha como se sustentar na hora da provação. Amém? Muitos estão aí, eu vejo pessoas reclamando: a igreja vai se fechar, não vai ter culto. Meus queridos, você é a igreja do Senhor. Você não depende deste templo, dessa estrutura, não. Você é a igreja do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Aí Deus vem, ele não cria a igreja, ele cria você e cria eu. Claro, eu, Adão e Eva, mas nós somos, né, a continuação da obra-prima de Deus, que é o homem. Então eu digo para você: aproveite a sua oportunidade de buscar ao Senhor, de buscar a Deus, e vença esta batalha da carne contra o Espírito. Se você vencer, você vai poupar a você mesmo e os que estão à sua volta de muitos dissabores, tenha certeza disso. Sabe por quê? Paulo, ele escreve aqui aos Coríntios, ele diz: o homem espiritual, ele discerne tudo, ele vê a mão de Deus aonde ninguém vê, ele compreende o trabalhar de Deus, ele não murmura, ele não aponta a ninguém, ele não diz que ninguém é culpado, ele se torna uma pessoa, aquela pessoa que você chega perto dela e você se sente bem, ela te faz bem, tem uma palavra de vida, tem uma palavra de fé. Então é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, esse primeiro tópico, a primeira batalha: carne contra espírito. Para você vencer a sua carne, você precisa estar bem espiritualmente. Você precisa, eu compartilhei com os irmãos aqui na igreja uma experiência que eu tive no início da minha caminhada, aonde, numa experiência com Deus, orando, a minha esposa estava no hospital para ganhar, né, a luz a minha filha, minha primeira filha, Keila, e orando em casa. Ela lá no hospital, eu preocupado, aquela preocupação, filho, minha filha, aquela coisa. Eu já era obreiro na casa do Senhor, era um cooperador. Eu comecei a clamar a Deus no quarto, em casa. E de repente aquele quarto foi tomado por uma glória de Deus de uma forma tão grande, que aconteceu algo que eu não tinha experimentado ainda. Deus começou a falar em profecia pela minha boca comigo mesmo. Então, isso é uma coisa, algo muito glorioso. Eu tive essa experiência, eu quero compartilhar com você.
Mas isso aconteceu porque eu e minha esposa, nós vimos, era campanhas de madrugada, se levantávamos na madrugada, oração, nós já estávamos aqui já em Jardim Campanário, na época eu era um cooperador na igreja, e enfim, eu tive essa experiência com Deus e marcou muito a minha vida. Eu pude entender a necessidade de você estar bem espiritualmente para você vencer, porque naquela ocasião a minha carne estava colocando um monte de pensamento na minha mente, preocupada, minha esposa estava lá e não ganhava, já tinha sido internada, aquela questão que você que é mulher sabe como é que é, eles ficam esperando, e eu não tinha ainda experiência com aquilo, e tive essa experiência com Deus. Ele falou comigo: meu servo, eu estou no controle de tudo, não temas. E eu me tranquilizei naquele momento, e Deus falou algo mais comigo acerca do meu ministério. Enfim, Deus me direcionou naquele dia. Então tudo isso por quê? Porque na batalha da carne contra o Espírito de Deus que habitava em mim prevaleceu. Amém? Meus queridos, a outra batalha, ela é travada entre anjos e demônios, tá? É a outra batalha. A igreja está inserida nesta batalha, só que cada um na sua parte. Qual é o texto que nós vamos usar aqui para nós falarmos sobre essa batalha? É um texto clássico também, que está no livro do profeta Daniel, que você conhece muito bem, e eu quero ler com você aqui o capítulo 10 do profeta Daniel. É um texto também bastante conhecido por nós cristãos, o povo de Deus. Capítulo 10, o verso de número 12 e 13. Se você desejar acompanhar, abra sua Bíblia aí, capítulo 10, profeta Daniel, verso 12 e 13. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são e eu vim por causa das tuas palavras. Verso 13: mas o príncipe da Pérsia, que é uma potestade maligna, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Olha só. Então Miguel, o arcanjo Miguel, um anjo de guerra, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e então eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou melhor, ele ficou com os reis da Pérsia. E eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque esta visão ainda é para muitos dias. Ou seja, Daniel aguardava, naquela época, era muito comum de Deus enviar os seus anjos e trazer uma mensagem aos seus servos na terra, e dando uma resposta do Senhor. E essa resposta tinha a ver com o desenrolar da história do povo. Ou seja, imagina você a sua vida, você está esperando um ciclo da sua vida terminar para dar continuidade a outro, para você dar os próximos passos. E Daniel aguardava também, como um profeta de Deus. E ele entendeu, a Bíblia vai nos dizer que ele entende, ele começa a ler os livros, ele entende que o tempo era de clamar pelo fim do cativeiro. Só que é travada uma batalha, e eu abro aqui um parênteses para dizer para você, meu querido, você pode estar no cativeiro, numa batalha, numa provação que Deus permitiu, mas tem começo, meio e fim. E quando o inimigo perceber que vem chegando o fim, o tempo de você dar a volta por cima, o tempo de você ser exaltado por Deus, vem o inimigo, vem o adversário, para tentar impedir que Deus cumpra na tua vida o que ele prometeu. Porque é assim, eu ministrei aqui na igreja esses dias atrás, a história de José, havia um processo na vida de José, tem na sua também, tem na minha. Eu não sei em que tempo você está deste processo de Deus na sua vida, eu não posso precisar, mas eu sei de uma coisa: o mesmo Deus que te fez entrar neste processo é o Deus que vai sair com você, e você de posse de vitória. Eu quero dizer isso para você nessa noite: tome posse dessa palavra, dessa vitória sobre a tua vida. Mas há uma batalha espiritual, e uma batalha travada entre anjos e demônios. Os anjos são seres ministradores da parte de Deus ao teu favor e ao meu favor. Eles estão aí para dar continuidade ou concluir a obra que Deus tem, né?
porque é um tema bastante, né? As pessoas falam, anjo, toma cuidado, adoração de anjo. Mas, irmão, você sabendo se posicionar com base na Bíblia, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Eu já ouvi irmãos, inclusive no nosso ministério, a missionária, a fundadora, a pastora Elza, ela nos relatou que numa das viagens missionárias, eles iam para glória a Deus, aleluia, e chegou aquela alegria, e eles disseram, não, o rapaz que vocês mandaram lá pegar nós, ele nos falou assim, não, pastora, não, missionária, nós estávamos aqui preocupados, porque nós não havíamos mandado ninguém, nós estávamos preocupados, porque não tinha ninguém para buscar vocês. Às vezes você vai perceber essa desconexão, mas fique tranquilo. Às vezes vai dar uma sumida, mas como diz, né? É o ao vivo. É bom para você saber que o negócio é ao vivo mesmo. Então, queridos, os anjos do Senhor, eles vêm para fazer parte desta batalha. Enquanto o inimigo vem para pôr impedimento, o anjo vem, os anjos do Senhor. Então, quando eu citei aqui ainda há pouco, certas castas de demônio, texto bíblico, aquela história bíblica tão conhecida, foi até reproduzida uns tempos atrás, na época de uma emissora de TV, e aonde aquele endemoniado, né, da cidade de Gadareno, ele se prostra aos pés de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele é a única passagem bíblica que nós vemos Jesus Cristo fazendo entrevista com o demônio, né? É bom ressaltar isso. E ele diz, quem é você? Porque o demônio já logo se manifestou e disse, o que tens conosco? Né? Ou a cada tradução da Bíblia, né? O que tem conosco, filho do homem, ou enfim, né? A tradução que você tem na sua mão. Mas o que tem conosco, Jesus? Jesus de Nazaré. E Jesus falou, qual é o teu nome? Quem é você? E aí aqueles demônios responderam, nós somos uma legião. Somos uma legião. Então, irmãos, legiões de demônios, né? Ali quase 3.000, quando entrou na manada de porcos, eram quase 3.000 porcos que se lançaram ali naquele despenhadeiro, né? naquela ribanceira e morreram. Então, queridos, a batalha do bem contra o mal, ela atinge várias esferas. Ela atinge você mesmo, a carne contra o Espírito de Deus na tua vida. Ela atinge anjos e demônios, né? Anjos e demônios. Porque muitas vezes, tem um texto na Bíblia, eu não vou me lembrar agora de cor, onde o apóstolo Paulo diz assim, muitos, sem saber, hospedaram anjos na sua casa, sem ter consciência, né? Muitas vezes, você vai numa condição como profeta de Deus, e Deus usa a tua instrumentalidade, a tua vida, de maneira a dar libertação a pessoas. E aí a pessoa diz, nossa, aquele irmão, aquela irmã veio como um anjo de Deus para a minha vida. Então, nesse momento você assume essa condição. Então, essa também é uma das batalhas. Como nós não queremos, queridos, tomar muito tempo nesse nosso primeiro culto online, eu quero partir para a última parte da nossa ministração, que é nessa batalha, tem uma que eu pontuei aqui. Fé versus as aflições e as nossas provações. E o texto aqui, ele é muito interessante. Primeiro, Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo fala de algo muito interessante acerca dessa batalha, da nossa fé, a nossa fé contra as aflições que a gente passa. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 1, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, a carta é a segunda, o capítulo é o primeiro, e o verso de número 8. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal maneira que a pé da vida perdemos a esperança. Veja, imagina Paulo, este grande experiência tamanha com Deus, ele viveu um momento de batalha
espiritual, agora entre a fé e as aflições. Eu costumo, isso é um dizer meu. Eu costumo dizer para os irmãos assim, fé é uma coisa, atitude de fé é outra, totalmente diferente, tá? Só eu tenho fé. Inclusive, irmãos, eu quero até abrir aqui um parênteses. A gente. Muito bem, parece que retornou. Então vamos voltar lá de onde nós havíamos parado. O apóstolo Paulo, ele fala de uma experiência dele, ele fala a nós por conta da situação envolvendo mais irmãos. E ele fala, ele é bastante sincero. Ele diz, irmãos, eu vou repetir o texto. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação. Tem hora, irmãos, que a tribulação ela pega, se não tomar cuidado, ela te joga por terra. Você sente. E Paulo diz: nós fomos de tal maneira. Ele coloca a frase nessa minha tradução. Ele coloca que além do que se podia suportar. Talvez você vai dizer para mim, pastor, mas a Bíblia diz que Deus não nos prova além das forças, claro. Mas ele usa uma fala dele, uma expressão dele, dizendo, fomos experimentados, agravados, mais do que poderíamos suportar. De tal maneira que nós, estou morto, vou morrer. Acabou para mim. E talvez você já passou, quem sabe está passando por esses dias, terminou de passar um momento desse de provação, uma batalha, querido. Isso é uma batalha é a tua fé que você tem, como o apóstolo também, né? Judas, ele diz, queridos, vamos batalhar pela fé que foi dada a você, foi dada a mim. E Paulo, ele diz, nós somos agravados de tal maneira que nós perdemos a esperança. Você já viu uma pessoa sem esperança, como é que ela age? Ela não projeta, ela não planeja, ela não pensa no amanhã. Não vou daqui, não vou passar daqui mesmo. E Paulo diz que num dado momento da vida dele, eu quero compartilhar com você aqui, nós estamos caminhando para o nosso encerramento da nossa terça-feira. Os irmãos aqui que são da igreja aqui de Campanário já me ouviram contando esse testemunho. Mas você que está conosco hoje aqui, nos dando não ouviu. Quando eu comentei sobre a situação que eu vivi, a experiência espiritual quando a minha esposa estava para ganhar a minha filha mais velha, a Keila, e quando a minha esposa estava grávida, foi naquela época, nós morávamos aqui no Taboão, e ela fazia o pré-natal no Hospital Ipiranga, ali na Nazaré, final da Nazaré, ali embaixo, perto do Museu do Ipiranga, para quem é da região, quem conhece. E nós estávamos em oração, né, buscando a Deus, pedindo a Deus, e ela foi para o hospital, e naquela manhã ela foi para o hospital, e eu tinha uma consagração na casa da minha mãe, ali na Vila Brasilina. Muitos conhecem ali a casa ao lado da irmã Teresa, tinha cultos ali às noites, estava tendo uma consagração, e eu indo para essa consagração, eu orando a Deus, e o Senhor falou comigo, ela está lá no hospital e eles vão querer internar ela lá, e não é o meu plano, pois sobre aquele lugar paira um espírito de morte, ceifando vidas. E o Senhor falou para mim, você vai lá buscar ela. E eu fui, cheguei lá, ela estava na fila com uma guia, numa fila, né? O médico disse que eu estou com uma anemia muito profunda, que eu vou ter que ficar. Eu falei, não, você não vai ficar. Mas como assim? Porque nós estávamos orando e Deus nos deu uma outra direção, nós vamos obedecer a direção de Deus. Mas o médico, nós fomos, peguei ela e nós saímos. Né? É claro que pelo lado, né? O lado da... Nossa, que insensatez. Então, a fé não explica, né? Você precisa agir. Então, não é o mérito de hoje que nós estamos... E assim eu fiz. E eu confesso para você, naquela época a gente pegava o Parque Dom Pedro e vinha, e eu vim com ela, e eu falei, não, Senhor, Deus falou conosco, assim, fui explicando e tal. E ela, no meio do caminho, irmãos, no ônibus,
no meio do caminho no ônibus. Travou-se uma batalha espiritual dentro de mim, na minha mente, no meu entendimento. Do lado humano, era a minha fé degladiando contra as aflições que estavam naquele momento e o ataque do inimigo. E vinha aquela voz que dizia: você tirou ela de lá? Quero só ver, viu? Quero ver se acontecer quando ela cair dura aí, você que vai. E você naquela luta. Então eu quero dizer para você, querida, você que está firme na promessa de Deus, não abra mão. Não abra mão, porque Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua propósito. Vale a pena você passar as aflições. Paulo disse: nós somos de tal maneira que a gente até perdeu esperança. E eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus renova a tua esperança nessa noite. E quando eu vinha com a minha esposa no ônibus, chegamos ali e ainda deu tempo de pegar o término da consagração. E ali havia uma irmã, se diz até a minha irmã Noemi, ela lembrou, a irmã Raquel. A irmã Raquel é uma irmã que tinha cabelão comprido, mas ela não era aquela anemia muito profunda. O que é anemia? É uma deficiência no sangue. Aquela irmã não sabia de nada. Aquela irmã disse: irmã, eu via sobre a sua cabeça uma gota de sangue muito grande sobre a sua cabeça, uma gota de sangue, e caía sobre a sua cabeça. E ali o Senhor falou comigo: este é o sinal que eu te dou para que você não abra mão da tua fé. E ali está hoje a minha filha Keila. Hoje está minha filha Keila, mãe, esposa, estão lá as minhas netas que devem estar assistindo aí, Nicole, Débora, junto com o Jojo, o pessoal que está assistindo, as minhas filhas. É que você fala o nome de um, né? O nome de todo mundo, se eu falar, esquecer, mas está toda a minha família ligada, tomando a paz do Senhor para eles. E está aí minha filha hoje. Mas eu confesso para os irmãos, foi uma grande batalha. Fé sobre as aflições, sobre o ataque do inimigo. Então eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: guarda a tua fé, porque a partir dela Deus vai te honrar, vai mudar a tua história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Foi um prazer estar com os irmãos hoje aqui. Nosso desejo é estar com os irmãos aqui, trazendo uma palavra de vida nesse momento, nesse tempo de clausura, nesse tempo, né? As pessoas ficam presas em casa, preocupadas com tanta coisa, e você bem sabe o que a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós temos que fazer as duas coisas, né? Não podemos colocar nossa fé só no álcool gel, né? Só quinta-feira, às 19h30, também nós estamos transmitindo aqui. É o que nos cabe fazer: compartilhar com você uma palavra, trazer uma palavra de vida. E pode ter certeza que nós temos a palavra, o Logos de Deus, mas queremos o rema de Deus também, aquilo que Deus nos der, que for para trazer um elevo espiritual, aquilo que for da parte do Senhor, nós vamos compartilhar com os irmãos. Aos nossos irmãos da Igreja da Fé do Brasil, o nosso muito obrigado pela participação. Deus te abençoe. Os irmãos espalhados das outras denominações, eu não posso precisar quantos são, mas estou vendo ali os likes, né, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu não tenho muita intimidade com essa área. Estava até dizendo para o nosso irmão Diácono Tiago aqui agora, né? Eu até tenho Facebook, mas você não me vê muito em Facebook. O máximo comigo é o WhatsApp, é grupo de WhatsApp, mas não é por falta de vontade, não, é porque, né, eu vou como nós aprendemos, a gente vai no passo do gato, né, aprender. Mas eu sei que é importante, uma ferramenta importante, nada a isso não, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aos que estão, a gente está se revendo aí, que eu não sei, vou ficar sabendo depois. De antemão fico feliz em te rever, estar em comunhão novamente, e convido você para nós estarmos aqui na quinta-feira, orando, clamando a Deus junto, para que ao passar deste furacão nós continuemos em oração. Bem, deixa eu lhe dar uma contribuição aí. Toma muito cuidado, irmãos, com as mensagens que vêm via WhatsApp. Tem muito fake news, tem muita coisa acontecendo, e às vezes a gente acontece com todos nós, mas toma cuidado, muito cuidado. O pessoal dizendo que é o governo dando auxílio coronavírus, é gente querendo dar medicação, mandando você entrar, querendo mostrar um monte de coisa, mas aquilo que é saudável, use, porque está nos beneficiando. Quero até agradecer, nós aqui que estamos sendo beneficiados também por um trabalho que é feito, que foi elaborado pelas pastoras da Igreja Presbiteriana, minha cunhada,
irmã Lília, esposa do meu irmão Reverendo Osni, compartilhou um material interessante também. A minha filha está usando com a juventude, a minha esposa está usando, os adolescentes aqui. Caso você deseje, nos procure até pelo Face, e aí eu prometo, né, me atualizar nessa questão, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós aqui da Igreja da Fé em Campanário, nós não temos, claro, culto, mas o nosso endereço aqui, nós estamos na Avenida Brasília, no número 886, no Jardim Campanário. Os nossos cultos são de terça, de quinta, sábado, com os departamentos, domingo, a nossa escola bíblica dominical, culto à noite. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, pastor, obreiro, que Deus abençoe o seu ministério, o seu pastor, seja fiel a Ele, honre o seu ministério, seja um instrumento de Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer uma toda a sua família, amém? Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que tivemos de compartilhar da tua palavra. Deus querido, abençoe o teu servo, a tua serva, este teu filho, Senhor, que sintonizou também aí via Facebook. Deus querido, tu és um Deus de perto, um Deus de longe. Eu quero profetizar, eu quero proferir uma palavra